Um dos filmes de Star Wars que a galera simplesmente flopou com força, foi Han Solo, uma história Star Wars. E eu entendo um pouco do porquê disso. Um pouco. Mas o que faltou mesmo, talvez tivesse melhorado, tá aqui. Han Solo, Cadete Imperial. Pois é. Essa história aqui talvez deixasse tudo um pouco melhor. Mas o problema todo é que fazer um filme pegando esse quadrinho aqui ia ser muito difícil. Não porque é impossível adaptar, mas porque são muitos detalhes e isso deixaria o filme ainda maior. E é aí que tá o problema. Mas eu vou dar mais detalhes para vocês, fazer mais considerações depois do like de vocês. Isso aí, deixa esse like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me falem, vocês gostaram desse filme? Me digam, vocês gostaram de Han Solo, uma história Star Wars? Eu achei um filme mais ou menos, né? Tem uns pontos ali que seriam legais de ser trabalhados, mas enfim. Vamos bater mais papo já já. Então, bora pro vídeo! Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto aqui vos fala, e hoje é dia de Star Wars Han Solo, Cadete Imperial. Bom pessoal, vamos começar pelo seguinte. A gente tem a história do Han Solo contada aqui, quase que ali da sua infância e adolescência. Temos alguns pedaços dessa história, e a gente conhece um órfão de Corellia. O Han não faz ideia de quem foi o pai, quem era a mãe dele. Ele não conhece ninguém. Ele conhece apenas a Qi'ra. Personagem essa que ficou muito importante lá no filme Uma História Star Wars Han Solo. E mais importante ainda, na Aurora Escarlate. É, exatamente. Mas aí que tá. Por que faltou no filme o que estava aqui? Simplesmente faltou. Esses pontos sobre o passado do Han, o período em que ele esteve como imperial, isso fez falta. Isso fez falta. Porque a gente começa a conhecer um pouco mais do personagem, a entender um pouquinho mais dessas atitudes rebeldes e impulsivas do Han por causa disso. Então, é aí que está a questão. Han Solo, uma história Star Wars, talvez tivesse funcionado melhor como uma série, não como um filme. Talvez isso funcionasse melhor. Mas, tudo bem, não foi o caso. Aqui a gente vai conhecer o Han trabalhando, não, como eu já falei, né, pegando essa parte da infância e adolescência dele, início de juventude, e o período dele como cadete imperial. Cara, ele é extremamente malandro. Não, ele é pouco malandro, ele é muito malandro. Ele tenta de todas as formas se dar bem, mas se dá bem mesmo. E ele se dá mal em muitos momentos, como o próprio Han Solo sempre se dá mal em algum momento. E aí que está, você tem esse lado do Han acabando se tornando um cadete imperial, percebendo o que está acontecendo na vida dele, ele tomando atitudes impulsivas, uma atitude impulsiva, uma atrás da outra na verdade, mas o pessoal do Império percebe uma coisa: Han Solo, ele é um exímio piloto. Cara, o maluco é muito bom. Ele começa praticamente lá no finzinho, porque tem um ranking, né, dentro da Academia Imperial. E dentro desse ranking, ele vai subindo. Ele vai galgando mais posições por ser muito habilidoso como piloto. E diferente do que os imperiais pregam de sempre colocar você e a missão à frente dos outros, o Han é um pouco diferente. Ele é um cara mais honrado, ele preza muito pela vida dos companheiros dele. E é aí que a gente percebe
que o Han Solo, que tenta ser aquele egoísta, ele não é tão egoísta assim. Ele não é tão desse jeito. Muito pelo contrário. Ele é absurdamente honrado. Ele é muito leal. E é isso que acaba ferrando um pouco a vida dele. Mas claro, isso é a graça também do quadrinho, é a graça do personagem. Cara, ele se mexe em cada confuseira bizarra, maluca. E assim, e você pensa que pô, o passado dele ficou no passado. Não ficou, cara. O passado não ficou no passado. Ele volta para assombrar o Han. Mas ele recebe a ajuda de seus companheiros em muitos momentos. Cara, isso funciona muito bem. Além de termos o Baylor Valance nessa história, onde a gente conhece até mesmo o acidente que transformou ele no ciborgue que nós vimos lá em Caçadores de Recompensas. E por que o Baylor ele tenta tanto ajudar o Han nessa história? Temos essa explicação aqui também. Mas além disso, né, que o filme Han Solo, ele não tinha apenas o Han Solo. Ele tinha também Tobias Beckett, Val e Rio Duran. Esses personagens também são trabalhados aqui. E diferente do que nós temos do Han Solo, eles são os famosos canalhas. Mas são os canalhas de verdade. Eles são realmente um bando de salafrários. E cara, tem uma cena que é muito engraçada. É muito legal. Porque eles pegam o lado dos Sith e colocam como uma forma de causar mais medo nas pessoas. Porque as pessoas ali sabem da existência do Império, do Darth Vader, dos acólitos imperiais, né? Daqueles guerreiros que são caçadores de Jedi. Eles existem, as pessoas sabem da existência desses caras. E eles têm medo, obviamente. E eles se aproveitam disso também. Então, funcionou muito bem essa história. Pra mim, é um quadrinho divertido, sabe? Não é um quadrinho excepcional, tá? Não é um quadrinho excepcional. Tem uma arte competente, na minha opinião. A arte do quadrinho é bem competente. Eles colocam os personagens de modo que a gente consegue identificar todos eles. Na minha opinião, funcionou muito bem. E colocar essa história como sendo uma prequel do filme, cara, eu acho legal. Mas, sinceramente, se eu fosse a Disney, eu teria adaptado isso aqui para uma série junto com o filme do Han Solo. Talvez a série, sendo trabalhada ali, teria dado um pouco mais de profundidade para os personagens. E por causa disso, talvez as pessoas se importassem um pouquinho mais. Mas, infelizmente, uma história Star Wars Han Solo não teve o sucesso que deveria, devido a um roteiro até um pouco apressado demais. Pelo menos eu achei um pouco apressado. É uma história de aventura? É uma história de aventura. Tratou de personagens que são interessantes? Sim, mas foram mal trabalhados, infelizmente. O que é uma pena, né? Mas fora isso, o quadrinho em si, eu acho um bom quadrinho, tá? Ele trabalha assim bem os personagens e vale a pena a leitura. Ô Augusto, sério? Vale a pena a leitura desse quadrinho, cara? Pô, mas pega numa promoção. Pega numa promoção e leia. É um quadrinho que vai te divertir. É bem legal. Eu achei muito bom, pelo menos assim, essa parte da diversão. Ele não é um quadrinho muito profundo, né? Com aquelas nuances e tal. Não. Mas para o que se propõe, ele funciona bem. E essa é a minha opinião, tá? Claro que a opinião de vocês podem deixar aqui nos comentários e eu quero saber. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui resenhas de outros quadrinhos de Star Wars. Tem alguns ainda para trazer para vocês. E para você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo, isso aí, se inscreva no canal, isso mesmo, deixa o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ao se inscrever ative o sininho de notificação para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. Muito obrigado pela presença de vocês, a gente se vê na próxima
e boas leituras para todos nós. Valeu!